Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, celebramos hoje e amanhã os 2 últimos dias desta primeira fase do tempo comum, que se encerra para abrir espaço ao nosso tempo de Quaresma. E a primeira leitura desta semana é proposta da carta de São Tiago, justamente o início da mesma carta, que nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Vamos a estes primeiros versículos. São Tiago está nos falando que a provação deveria de ser para nós causa de alegria, o que muitas vezes não é. Bem sabemos que quando as provações chegam, nossa primeira reação, e às vezes até segunda e terceira, é a mesma. Revolta, nervoso, brigar com Deus, por que eu? Por que comigo? Então, São Tiago está nos dizendo claramente o porquê devemos de nos alegrar. Por quê? Porque a provação que chegou é para que eu também prove a minha fé. Ora, se eu cresci na fé, numa fé autêntica no Senhor, numa fé que transforma a minha vida, pouco a pouco, a minha reação diante das provações devem de ser diferentes. Não podem ser as mesmas de quando eu iniciei o meu caminho de vida de fé, a minha caminhada religiosa. Eu tenho que aprender a entender que se estou passando por isso, agora eu devo de agir conforme a fé, não conforme o sentimento humano, que tantas vezes é preponderante dentro de nós. E assim o que acontece, continua São Tiago, se nós comprovamos a nossa fé diante das provações, o que deve de acontecer? Nascer em nós a perseverança. O que é? Ser severo conosco mesmos. Este ser severo conosco, onde nós insistimos em permanecer fiéis ao Senhor, a busca de santidade, a vontade de Deus. Então, a provação deve de fazer, primeiro, que eu haja segundo a minha fé. E agindo segundo a fé, eu persevere. Eu tenha mais consistência para cada vez mais avançar na perfeição. Aqui, então, já vem o primeiro questionamento. Temos, irmão e irmã, buscado agir assim, nos alegrado diante das provações que o Senhor permite que aconteça
para que nós aprendamos a viver a fé que nós conhecemos, que conhecemos com o intelecto? Ou continuamos nos revoltando, murmurando, reclamando, blasfemando por causa do que passamos? Continua então o versículo que nós paramos dizendo: é preciso que esta mesma perseverança gere uma obra de perfeição, ou seja, uma maturidade na nossa fé, para que, nos tornando santos, ou seja, perfeitos, íntegros, sem falta ou deficiência alguma, sem que falte nada daquilo que é necessário para ser cristão, nem sejamos deficientes na nossa fé cristã. Ora, isto é uma caminhada espiritual, mas é algo que devemos de tomar consciência. Opa, onde eu estou neste caminho? Senhor, me ajuda a crescer. Eu ainda não estou conseguindo dar este passo. O Senhor espera isso de mim, mas eu ainda estou bloqueado, eu ainda estou travado. E no momento em que a aprovação chega, devemos de começar a mudar a nossa reação, cada vez mais. Gradativamente, devemos ir mudando. Porque senão, vamos sempre colocar falsas justificativas e nunca vamos mudar as coisas nas nossas vidas. Continuemos. Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que está a dizer aqui é justamente o que veremos também no Evangelho de hoje. Pedirão um sinal a Jesus. Ora, aqui São Tiago está nos dizendo que devemos de pedir a sabedoria, ou seja, a capacidade de vivermos para encontrarmos a felicidade segundo os parâmetros que Deus nos indica, o caminho que Deus nos indica. Mas não podemos duvidar. Aqui, devemos de compreender a partir do Evangelho de hoje. Eu tenho fé em Ti, Jesus, mas eu quero um sinal. Ora, os sinais podem ser pedidos, mas não devemos de pedir à torta e à direito, como dizemos. Se estou com a unha encravada, peço um sinal para Jesus. Se estou com uma dor de cabeça, peço um sinal. Se aconteceu tal coisa, peço um sinal. E a cada 2 por 3 estou pedindo um sinal para o Senhor. Devo de pedir os sinais quando realmente vejo ser necessário. Quando realmente sinto que a minha situação está me deixando frágil e que, não que eu esteja duvidando do Senhor, mas que tudo parece tão obscuro que eu já não consigo enxergar com os olhos da fé, com a luz da fé. E como temos agido, irmão e irmã? Temos pedido as coisas com fé, confiando que o Senhor nos dará, ou temos à torta e à direita pedido sinais ao Senhor, para ver se Ele realmente vai agir? Continua. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Então, o que indica São Tiago? Que nós devemos de ser humildes e nos gloriarmos da humilhação que passamos por causa de Cristo, por causa da fé, não qualquer humilhação, mas por sermos fiéis ao Senhor. Recordemos, Jesus, a sua cruz é um sinal de humilhação pela fidelidade à vontade do Pai, aos desígnios do Pai, aos mandamentos, ao amor. Então, não devemos de nos gloriar de nosso orgulho,
ou das coisas que temos, das coisas que somos, segundo os nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo passa como a erva que seca debaixo do sol. E logo estaremos diante de Deus. Isto nos ajudará. Passemos ao Salmo, que continua sendo, mesmo de ontem, em outros versículos, recordemos, o Salmo que fala da lei do Senhor de diversos modos, em 22 longos poemas. Venha a mim o vosso amor e viverei. E continua, antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei, porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Ora, o próprio Salmo nos diz que sem aprovação eu estava perdido. Por quê? Porque quando eu não vivo com Deus, quando eu não busco viver no amor a Deus e ao próximo, não tenho aprovação alguma. Tudo me é lícito, tudo me convém, eu posso fazer tudo, mas agora que vivo, busco viver debaixo da luz da fé, a aprovação chega até mim. E agora realmente eu me encontrei. Eu me encontrei no Senhor. E assim, o Senhor que realiza todo o bem, me ensina, eu peço que me ensine a fazer a sua vontade. E realmente compreendemos isso em nossa vida, irmão e irmã. Por fim, o Evangelho de São Marcos. 3 versículos que nos dizem: naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, recordemos algo que já meditamos num trecho mais longo deste mesmo Evangelho. Ora, Jesus já havia realizado diversos milagres, diversos sinais. O que mais queriam de Jesus? Um sinal do céu. Por quê? Porque para eles era o sinal que realmente comprovaria que Jesus era o Messias. Mas Jesus já estava realizando tudo aquilo que era próprio do Messias, segundo as profecias de Isaías. Porém, eles não acreditavam em tudo aquilo que viam. E mesmo que Jesus realizasse este milagre diante de seus olhos, eles continuariam ainda não acreditando, porque não eram capazes de compreender os sinais de Jesus, os sinais de Deus. E aqui vemos a questão que Jesus nos coloca. Ele também já nos deu tantos sinais no caminho da nossa fé. E ele, aqui ao respirar, dar esse suspiro profundo, está entristecido com tudo aquilo que vê. Que fé é essa? É como se dissesse, repito uma vez mais, confio em ti, Jesus, mas eu quero um sinal. Eu confio que eu tenho que mudar de vida, mas eu quero um sinal. Eu confio que eu tenho que rezar. Eu confio que eu tenho que fazer isso ou aquilo, mas eu quero um sinal. Não podemos ser assim, mais uma vez digo, a todo momento, em toda circunstância. Uma coisa, repito uma vez mais, é estarmos em um momento obscuro da fé. Outra coisa é, em todos os momentos, estarmos pedindo sinais ao Senhor. Isso é um sinal que não temos fé, que não confiamos. Os sinais que Jesus já deu é para aumentar em nós a fé, mas não para aumentar o pedido de sinais, como muitas vezes também acontece. E, assim, Jesus abandonou a eles e foi para um outro lugar. E corremos o mesmo risco de que, se não confiamos em Jesus, se não consentimos com o nosso sim à sua vontade, aos seus ensinamentos, à sua palavra, à sua santidade, também afastemos Jesus de nós. Por quê? Porque não queremos crescer na fé. Queremos continuar como crianças a pedir balas, a pedir doces o tempo todo, para que realmente possa confiar que Deus é Deus. Tenhamos a fé convicta, irmão e irmã. Saibamos quando pedir ao Senhor um sinal, mas saibamos também viver
à luz da fé, dando, como dizíamos ainda ontem, um cheque em branco nas mãos do Senhor, para que Ele faça a minha vida o que Ele quiser. E, nos momentos necessários, peçamos que o Senhor nos dê um sinal para nos ajudar a discernir o que é a sua vontade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a verdadeiramente termos uma fé profunda no Senhor. E assim, confiando nele, aprendamos a viver as provações da vida sob a sua proteção, com a força do seu Espírito Santo, para que, vivendo na sua graça, caminhando cada vez mais segundo a sua vontade, possamos viver a santidade e a perfeição e assim chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.